todo mundo só fala deles. Então, assim, eu espero de verdade que eu esteja enganada e que os próximos capítulos a gente tenha de fato desenvolvimento. Eu venho aqui me retratar, né? A gente vai ter que falar de uma coisa que me incomodou um pouquinho. Agora, gente, vamos falar da série. Eu tô muito empolgada pra gente conversar sobre a série. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vlog nós vamos ter mais um episódio de um vlog de leitura. E eu quero começar aqui falando que a internet me venceu. Eu geralmente fujo de tudo que está em alta, talvez seja a garota que diz I'm not like other girls, que ainda existe dentro de mim, que foge de tudo que é mainstream, mas desta vez eu cedi à pressão social e eu quero saber o que tem de tão especial neste livro aqui, que virou uma série assim, sensação da internet ultimamente. Todo mundo só fala deles. Desses dois jogadores de hóquei que estão apaixonados. Muitas amigas minhas recomendaram que eu assistisse a série. E aí eu falei, não gente, eu vou começar pelo material original. Vamos começar pelo livro. E é isso que nós vamos ler nesse vlog. Eu já comecei a minha leitura, né? Li o prólogo e os 2 primeiros capítulos. Ainda estamos muito no início na história. Fiquei assim, eu já me assustei com o prólogo. Porque no prólogo já temos uma cena de pegação incrivelmente intensa. E eu disse, por favor, mas não me mostre o trem andando, entendeu? Eu quero ver o início da jornada, eu quero ver o início da viagem, eu quero ver o trem chegando, entendeu? E aí fiquei muito feliz quando no capítulo 1 eles mostraram, né, a gente voltando bem no passado pra mostrar como os dois se conheceram. E aí eu já fiquei mais animada. Quero saber muito mesmo sobre a história que tem por trás desse livro, porque eu sei que tudo que a gente vê muito nas redes sociais, né, são as cenas de pegação entre os dois, né, que eu acho que é o que chama mais atenção na série por enquanto. Mas eu quero conhecer mais dos dois personagens, quero saber a história deles, né, os conflitos que eles provavelmente vão enfrentar. É isso que eu espero. Porque assim, gente, eu não sou uma pessoa que lê smut com muita frequência. Não é um tipo de história que eu gosto de ler, mas confesso que Heated Rivalry me deixou curiosa, especialmente porque foi recomendado pra caramba. E assim, vamos ver pra onde esse negócio vai, entendeu? Então é isso, gente. Eu acabei de voltar de um jantar de aniversário e eu acho que eu vou ler mais um capítulo antes de dormir. E eu continuo fazendo updates frequentes, assim, pra vocês durante esse vídeo. Eu pretendo também assistir a série e eu vou tentar fazer um esquema, assim, de ser um negócio meio que simultâneo. Eu leio os capítulos e assisto o episódio que conta, né, basicamente o que aconteceu durante os capítulos que eu li. Enfim, vou tentar fazer isso e ver. Eu sei que todo mundo comentou muito que a série realmente é o livro, assim, basicamente igual. Então tô ansiosa pra ver, porque eu gosto muito quando uma série consegue adaptar muito bem as cenas do livro, consegue manter toda a essência, né, da história em si. Então tô curiosa pra saber como é que eles fizeram isso. E é isso, gente. Acompanhem, né, os próximos capítulos aí desse vlog. Espero que seja um vlog divertido de se assistir. Eu espero também me divertir lendo essa história. Como eu falei, não é muito o que eu costumo ler, mas eu tô disposta a abrir, assim, mais os meus horizontes de ler umas histórias, assim, diferentes. Então, vamos lá, vamos ler Heated Rivalry e eu vejo vocês no próximo update desse vlog. Minha gente, chegamos no capítulo 4 de Heated Rivalry e muita coisa aconteceu nesses 4 capítulos. E eu quero, assim, pontuar algumas coisas, assim, que eu pensei enquanto eu estava lendo, né? E assim, meu panorama geral do que eu tenho achado até agora. Eu resolvi parar no capítulo 4, porque, spoiler, né? Esse vídeo vai ter muito spoiler, tanto do livro quanto da série no geral. Mas eu resolvi parar no capítulo 4 porque é o momento em que o William e o Shane finalmente percebem que a atração que eles sentem é um negócio que não dá pra ignorar. Então eles finalmente ficam juntos nesse capítulo. E eu tenho algumas coisas a pontuar, né? Coisas que eu percebi enquanto eu tava lendo. Eu até escrevi tudo no meu journal, gente, pra, assim,
Eu escrevi isso aqui enquanto eu tava no café, pensando um pouco sobre essa história. A primeira coisa que eu quero dizer, assim, né, é que estamos no capítulo 4 do livro. Né? Mal passamos 40 páginas e eles já ficaram juntos. Juntos que eu falo, né, eles tiveram o primeiro contato, de fato, e admitiram que eles são atraídos um pelo outro. Capítulo 4. E eu sinto que a passagem de tempo nesse livro ela é muito, muito rápida, assim. A história quer que você pense, né, que se passaram anos até chegar nos acontecimentos do capítulo 4. Mas assim, só os personagens sentiram a passagem do tempo. Eu literalmente virei uma página e um ano passou. E assim, eu queria muito ter visto o que aconteceu durante esses meses, durante esses anos que se passaram. E eu sinto que esses saltos temporais, eles acontecem porque a autora quer focar muito nos momentos em que o Shane e o Ilya se encontram. Só que eu queria ter mais momentos do Shane e do Ilya sozinhos e separados, assim. Eu queria entender melhor eles como indivíduos separados, o que eles gostam, quem são as pessoas, assim, próximas deles. Eles têm muitas pessoas próximas ou eles são mais solitários? Se eles sempre sonharam em ser jogadores de hóquei ou se eles têm um bom relacionamento com a família. E eu não quero que você só me diga isso numa frase. Ah, tipo, minha família me apoia. Ponto. Eu quero que você me mostre um jantar de família. Eu quero que tenha um diálogo entre pai e filho, sabe? A gente teve uma cena bem interessante no capítulo 3, página 34, né? Tem uma reflexão bacana, né? Que o Ilya tá pensando em como vai ser a vida dele quando ele se mudar pros Estados Unidos, porque ele foi convocado por um time estadunidense e ele ia passar a morar nos Estados Unidos. E ele tava refletindo sobre como ia ser estar longe da família e da pressão, né, de carregar o nome da Rússia junto com ele, né, o país inteiro e tal. Eu queria muito que a gente tivesse mais momentos assim, pra gente entender um pouco mais das dificuldades dos personagens, né, dos desafios que eles enfrentam, das inseguranças, enfim. Eu queria ter mais disso. E eu percebi, por exemplo, que eu conheço muito pouco do Shane. Eu sei que ele tinha uma namorada e que ele meio que passou a perceber outros caras, assim, logo depois que ele conheceu o Ilya. E ele percebeu que talvez ele tivesse alguma atração ali por meninos. Mas assim, isso foi dito pra gente. A gente não teve uma cena mostrando isso pra gente. Não, foi simplesmente uma frase. E outra coisa que eu notei, durante esses 4 capítulos, a gente não teve nem uma cena descrevendo um jogo de hóquei. A gente tem, assim, citações dizendo que um jogo começou ou um jogo acabou. Mas assim, a gente não tem nenhuma descrição de como tava o clima do jogo, da plateia que tava assistindo, se o Ilya e o Shane se esbarraram no ringue, se eles quiseram cair no soco durante o jogo, quem marcou pontos, entendeu? Não tem nada. E eu fiquei meio decepcionada porque eu achei que a gente fosse ter um pouquinho do esporte no livro e até agora nada. E assim, eu sei que eu tô julgando a história somente por 4 capítulos, mas eu acho que esses primeiros, assim, capítulos, eles são essenciais pra você construir os personagens e a gente ter uma boa base, principalmente pra quando tiver um momento em que eles finalmente ficam juntos, esse momento ter mais impacto. E eu achei, sinceramente, que essa primeira impressão, né, esses primeiros capítulos que deveriam ser base, eles, na verdade, não foram muito bem construídos. Isso na minha opinião. Então, assim, eu espero de verdade que eu esteja enganada e que os próximos capítulos a gente tenha, de fato, desenvolvimento, conflitos, enfim, e uma narrativa um pouco mais, assim, interessante daqui pra frente, porque tem pouco conteúdo pra mim, no geral, sinceramente. Talvez seja porque eu espero que, assim, quando se trata de um livro de romance, eu espero que tenha construção de personagem, eu espero ter uma ambientação melhor. Enfim, eu não sei, talvez eu esteja me precipitando, né, porque, como eu falei, estamos no capítulo 4, entendeu? Tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu mal li 50 páginas, entendeu? Então, assim, vamos ver o que os próximos capítulos me aguardam, né? Estou pensando em assistir o primeiro episódio da série hoje, porque eu acho que eu já tô num momento que dá pra assistir o primeiro episódio, eu acho. Enfim, aguardem os próximos updates desse vlog. Então, gente,
eu venho aqui me retratar, né, e dizer que eu me precipitei demais em querer jogar a história por 4 capítulos. Mas eu vou me justificar um pouquinho aqui e dizer que eu sou fã número 1 de um slow burn. Então, quando se trata de livro de romance, eu gosto muito de uma construção gradual e bem lenta, assim, da intimidade dos personagens. Uma das sagas de livro que eu mais gosto é Modal to See. E pra quem leu, sabe que os 2 personagens só vão se beijar no 3º livro da saga, e são 5 livros. Mas eu tenho que entender que quando a Rachel Reid fez Heated Rivalry, ela já pensou em construir esse cenário, né, de 2 jogadores de hóquei que começam a se envolver casualmente, e eles vão ter que lidar com as coisas quando os sentimentos começarem a florescer. Então eu não deveria ter achado que as perguntas que eu fiz até o capítulo 4, elas teriam que ser respondidas ali. O livro eventualmente ia me mostrar as coisas, e foi isso que de fato aconteceu. E agora que eu já li mais de 70% do livro, eu quero falar um pouco sobre a evolução da história e como ela cresceu em mim, porque eu tinha sérias dúvidas de que eu iria gostar desse livro, mas eu me vejo agora torcendo muito pelos personagens e querendo saber como essa história termina. Então a primeira evolução que a gente teve foi que agora a gente tem mais romantismo. Antes era um negócio puramente físico e era muito frio e distante. Mas agora a gente tem momentos de carinho entre os dois, o que eu tenho gostado bastante de ler. Outra coisa também é que eles começaram a usar o celular não só pra marcar os encontros casuais, mas pra conversar sobre a vida, pra fofocar sobre os jogadores dos times adversários, falar sobre hóquei. Então agora eles estão começando mais a se tratar como amigos de verdade. E lembram que eu perguntei se eles tinham pessoas próximas a eles? Bom, o Shane fez uma amiga no decorrer aí dos capítulos, e que eu fiquei muito feliz que ele tem uma pessoa pra quem ele pode contar as coisas e com quem ele pode ser ele mesmo. Infelizmente pro William as coisas são bem diferentes, porque as circunstâncias da vida dele são complicadas. E, gente, finalmente tivemos uma cena de um jogo de hóquei. E foi muito bom, porque nesse jogo específico, o William e o Shane estavam jogando no mesmo time. E até rolou um beijinho na bochecha, gente. Foi linda a cena, eu amei, gostei muito. E é isso, agora eu parei no capítulo 22, eu acho que eu tô bem assim num ponto assim de virada na história, eu espero que seja pra melhor e que eles dois terminem muito bem, que eles tenham um final feliz. Agora, a gente vai ter que falar de uma coisa que me incomodou um pouquinho, que assim, gente, as cenas mais 18 nesse livro, elas são muito frequentes. Assim, é sério, demais. Eu ficava me perguntando quantas vezes, de quantas maneiras diferentes eu vou ver o William amassando o Shane na... Foi difícil. Eu fiquei perguntando, assim, se eu poderia pular uma cena, porque o cenário geralmente era o mesmo. Por isso, assim, que eu não leio smut, no geral, assim. É que essas cenas mais 18, elas perdem o sentido pra mim. Elas parecem filler dentro da história, porque elas não parece que não significam nada. Mas eu sei também que isso é uma questão de gosto pessoal. Eu percebo que smut não é conteúdo pra mim. Mas assim, eu sei que quando eu comecei a ler Heated Rivalry, eu meio que assinei os termos e condições sabendo que tipo de conteúdo eu ia encontrar. Então, é isso, né? E apesar de eu abrir aqui esse parênteses, né, eu continuo dizendo que eu gosto, né, eu gosto da história, gosto dos personagens e espero muito que tudo acabe bem entre eles. Então agora que eu tô quase acabando o livro também, eu queria falar mais sobre a série e eu acho que eu vou guardar esses meus pensamentos da série pro próximo update do vlog, que aí eu quero comentar um pouco mais sobre como eles têm adaptado as cenas do livro. Eu acho que agora já dá pra assistir mais, assim, os episódios sem correr o risco de pegar algum spoiler, né, que eu ainda não tenha visto aqui no livro. Enfim, então por enquanto é isso e eu vejo vocês daqui a pouco. O julgamento está próximo. Recheadas de caras iguais no chat, mas hoje. O bom é que você se diverte, né? Eu acho que esse é o ponto. Ai, meu Deus, às vezes eu me pergunto o que eu tô lendo nesse livro, Bem sinceramente. 75. Mano, literalmente. 700 gramas. Sem as fotos. Que capítulo é esse, gente? Pelo amor de Deus.
Olha, eu tava achando bonitinho, entendeu? Eles estão naquela... Ai, como é que é cottage em português? Não é cabana? Não pode ser uma cabana. Chalé? Ai, é porque é uma casa muito luxuosa, entendeu? É tipo uma mansão na praia, mas ele chama de cottage. E eu não sei como é que fala isso em português, eu esqueci. Ai, mas enfim, eles estão nesse lugar aí, longe de todo mundo e tal. E tava tão bonitinho, juro. Eu não tava assim, sabe? Não tava tranquilo. Ai, gente, mas do nada, acontecem umas coisas e eu leio um parágrafo inteiro sobre coisas que eu não queria ler. Coisas que eu não queria saber. Ai, mas eu ri tanto ainda agora, que eu tava assim... de repente veio, assim, a realização. Que diabo que eu tô lendo? Tem vezes que eu só vou lendo, e às vezes eu desligo o meu cérebro, sabe? De quando eu tô lendo alguma coisa. Aí, de repente, vem a realização do que diabo eu tô lendo. E aí eu tive uma crisinha. Ai, meu Deus. Enfim. É isso. Então, eu terminei o livro hoje de manhã, enquanto eu tava tomando café da manhã. E eu decidi, vou terminar de assistir a série. Agora eu tô assistindo os últimos 2 episódios da série. E vamos lá, gente. Vamos lá, terminar esse negócio. Acho que eu tava com falta de atenção, mas agora que eu percebi que colocaram sardinhas assim no Hudson Williams. Eu não tinha prestado atenção nisso. Eu sei que no livro ele tem freckles, mas eu não tinha notado que tinham colocado nele a maquiagem. Demonstrações de carinho! Yes! Finalmente! Pela primeira vez eles pularam uma cena, uma rotecinha que tem no livro. Incrível. Incrível. Impressionante. Impressionante. O episódio inteirinho não vai ter nada, será? Ia ser incrível. Se tivéssemos só desenvolvimento emocional, seria incrível. Me precipitei, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa agora. Quer ver? Me precipitei. Não aconteceu nada! Pô! Mexemos muito. Vamos pro próximo episódio. Acabou o episódio 5, gente. Pro último episódio agora. Eles andando de mão dadinha pela casa. Tão fofo. Acabei. Aguardem agora pelo update final desse vlog. Pela conclusão aí, estamos chegando aí. É legal, gostei. É isso aí, galera. Terminamos o livro, terminamos a série. Agora eu tô muito ansiosa pra compartilhar com vocês o que eu achei dos dois. E a gente vai começar falando sobre o livro. Eu sei que eu passei grande parte desse livro reclamando muito das cenas mais 18. Mas assim que eu terminei de ler o livro e comecei a refletir mais sobre a história, eu percebi que essas cenas eram muito importantes para a história em si, porque o relacionamento dos dois foi baseado nessa intimidade física. Era como esses personagens se comunicavam por grande parte do livro. E era através também dessa intimidade que a gente conseguia ver o desenvolvimento deles como personagem. Aos poucos a gente ia vendo o afeto crescendo, o carinho entre eles também crescendo. Então eu percebi o quanto essas cenas eram importantes pro plot do livro em si, mas ao mesmo tempo eu acho que o livro ia ter se beneficiado muito se a gente tivesse visto a exploração de outros tópicos também. Como, por exemplo, homofobia foi bem citada aqui nesse livro, mas eu acho que a gente podia ter ido um pouco mais fundo, a gente podia ter falado um pouco mais. Assim também como saúde mental, que foi um assunto que chegou no final do livro, e eu acho que teria sido muito bom se a gente tivesse visto isso mais cedo e com mais profundidade também nesse plot.
Outro ponto que eu queria ter visto mais no livro, e infelizmente isso não aconteceu, foi a amizade do Shane com a Rose. Logo depois da cena, né, que acontece que a Rose confronta ele, né, de maneira bem sutil, obviamente, sobre a sexualidade dele e tal, e eles acabam conversando sobre isso, e eles se despedem dizendo, não, nós vamos ser amigos. Eu achei que a Rose ia se tornar uma pessoa, assim, muito vital na vida do Shane. E a gente não vê isso acontecendo no livro. Na verdade, depois dessa conversa que eles têm, ela basicamente, assim, meio que dá uma sumida no plot no geral. Apesar, né, desses dois pontos que eu citei aqui, eu gostei muito mesmo de ver a evolução do Shane e do Ilya como personagens. Eles realmente, aos poucos, sendo mais vulneráveis um com o outro, se abrindo de verdade, permitindo, né, sentir o que eles queriam sentir. O final do livro foi muito bonito também, com o Shane conversando com os pais dele sobre quem ele é, o relacionamento deles realmente florescendo de verdade no final do livro. Então foi muito legal isso. Então eu dei pra Heated Rivalry 3 estrelas, porque eu me diverti bastante, mas eu também achei que faltou alguns pontinhos ali. Não que isso tenha afetado de fato toda a experiência do livro, mas eu acho que é uma nota boa, assim, estamos bem com 3 estrelas. Eu tô considerando ainda se eu vou ler o próximo, que eu acho que é Long Game, se eu não me engano. Se a gente tiver uma segunda temporada de Heated Rivalry de verdade, talvez eu leia Long Game, porque eu também quero ter uma experiência de ver uma segunda temporada sabendo, assim, do plot como um todo, e o material original também, obviamente. Então, se essa segunda temporada vier, eu dou uma chance pra Long Game. Agora, gente, vamos falar da série. Eu tô muito empolgada pra gente conversar sobre a série, porque eu gostei bastante. Então, vamos falar sobre a série agora. Então, como a gente tem só 6 episódios para um livro de 27 capítulos, obviamente as coisas vão acontecer de maneira bem mais acelerada, mas eu já quero aqui parabenizar muito o Jacob pelo roteiro e a direção da série, porque eu acho que ele realmente conseguiu colocar todas as cenas de... Todo mundo que lê o livro sabe quais são as cenas, assim, vitais, que tinham que aparecer, e o Jacob fez questão de colocar todas essas cenas na série. Então, eu já acho que ele fez um ótimo trabalho nessa adaptação de verdade. E todas as mudanças que eles... Claro que tiveram que fazer, né, pra conseguir contar essa história em 6 episódios. Eu acho que foram mudanças muito estratégicas e couberam muito pra história no geral. Acho que é muito legal quando a gente tem uma adaptação muito bem feita, porque você consegue curtir a história, assim, de uma maneira completamente diferente. É muito legal você ver uma emoção que foi descrita com palavras no livro ser interpretada e entregue através do rosto de um ator. Eu já quero também parabenizar muito o Connor e o Hudson pela interpretação incrível desses personagens. Eles literalmente arrasaram muito. Eu gostei muito da cena do primeiro episódio, logo no início, em que o Shane já vai ali se apresentar pro Ilya. Logo depois a gente também já parte pra uma cena de um jogo de hockey, do treinamento deles. Vem uma narração, assim, dando todo o contexto que o espectador precisa ter pra entender o que tá acontecendo nessa história. Acho que esses primeiros minutos, assim, foram muito bem aproveitados pra dar todo o contexto que a gente precisa pra seguir em frente. E achei legal também que nesse episódio eles trocaram a ordem que as coisas acontecem, porque no livro a gente primeiro tem eles entrando no ringue, fazendo o treinamento deles. O Ilya olha pra arquibancada e vê um menino observando eles. E ele acha que é o Shane. E depois dessa cena eles vão se apresentar. E na série eles quiseram trocar esses acontecimentos e eu acho que funcionou super bem pra eles já terem uma conexão desde o início mesmo, desde os primeiros minutos. Pra quando acontecer essa cena do treinamento, eles saberem quem é quem e, né, eu acho que cria uma tensão maior. A cinematografia também é perfeita. A gente tem uma cena que eu acho que é logo depois que acontece o draft e eles estão num jantar e o Shane tá no meio da cena e existe uma conversa acontecendo bem do lado dele, mas a gente tá focada no Shane e no que ele tá sentindo, porque a gente tá imerso nos pensamentos do Shane, no que tá acontecendo com ele naquele momento. E eu achei que esse é uma das cenas, eu acho que é legal, mas assim, tem muitos exemplos bacanas na série, onde a cinematografia foi usada de uma maneira muito inteligente. O primeiro episódio, ele meio que cobre todos os acontecimentos da primeira parte do livro. E na segunda parte do livro, a gente já começa, acho que em dezembro de 2013, se eu não me engano. E o segundo episódio, ele faz meio que uma montagem dos acontecimentos de 2011, que é quando termina a primeira parte do livro, logo depois daquela cena em Las Vegas, até o inverno de 2013. O que eu achei muito legal, porque no livro a gente não tem esse contexto do que acontece entre esses meses. E nessa montagem, a gente tem o Shane e o Ilya trocando mensagens, a gente vê um pouco mais da dinâmica desses dois personagens, e a gente tem mais contexto também sobre eles. O que eu achei super legal e funcionou muito bem pra série. Ainda no episódio 2, eu achei uma cena, assim, maravilhosa.
foi quando o Shane, ele tá no elevador, logo depois de ele ter se encontrado ali com o Ilya. Ele percebe que eles nem sequer se beijaram, né, durante esse encontro. Ele escreve por mensagem pra ele, "We didn't even kiss". Ele acaba não enviando, obviamente, ele só apaga. E eu gostei muito dessa representação visual do que aconteceu na série, porque no livro, essa parte é basicamente um pensamento, uma reflexão do Shane. Ele não chega a escrever essa mensagem. Outra mudança também que eu achei muito bem-vinda foi que na série a gente conseguiu ver um pouquinho mais do relacionamento do Shane com a Rose. Eles trocam mensagens, a gente vê eles conversando sobre outros assuntos. Então eu gostei muito disso. Eu também amei que na série a gente teve mais, assim, do Ilya com a Svetlana, porque no livro ela é basicamente um relacionamento casual ali que o Ilya tem, que é meio que fixo, mas é casual também. Na série, ela é amiga mesmo do Ilya. A gente vê o relacionamento dos dois em vários momentos na série, que eu achei bem legal mesmo, porque parece que no livro o Ilya é muito sozinho, muito isolado. Já na série a gente viu que ele tem algum tipo de apoio, uma pessoa com quem ele pode contar. Agora, pra mim, a mudança mais legal que a gente teve, basicamente eu acho que é uma das cenas favoritas da série inteira pra mim, foi o momento em que o Shane conversou com a mãe dele sobre ele ser gay. Ele pede desculpa pra mãe dele, porque ele realmente tentou não ser, e a mãe dele olha pra ele e fala que não, ele não tem nada pelo que se desculpar, que na verdade que ela pede desculpa por não ter feito ele se sentir seguro pra contar pra ela sobre isso. Eu achei essa cena incrível, de verdade. Quis chorar com os dois, porque foi muito, muito bonita. E é uma cena que não tem no livro, mas que funcionou muito bem pra série. Eu achei muito importante também eles terem incluído ela. Agora, tirando as mudanças, né, eu também achei super legal ver algumas cenas sendo reproduzidas linha por linha, assim. Acho que tem um momento no episódio 5, se eu não me engano. Eles estão no bar, acho que na Califórnia, o William acaba de descobrir que o Shane não tá mais namorando com a Rose. E assim que o Shane se afasta da conversa, né, ele sai, o William cobre a boca com a mão pra esconder um sorriso, né, do quão feliz ele tava de saber que o Shane não tava mais namorando. Tem muitas cenas assim também, essa é uma das que eu lembrei, assim, que me marcou um pouquinho. Falando no William, eu também gostei muito, muito mesmo da jornada dele durante a série. E eu achei também que eu consegui ver o William como um personagem um pouco mais humano. E eu acho que isso tem muito a ver com a interpretação do Connor, desse personagem, e eu acho que ele fez muito bem mesmo, e eu gostei muito, muito mesmo da jornada do William na série. E eu podia falar bem mais, na verdade, sinceramente, podia falar muitas outras coisas que eu achei legal, mas o que eu fiquei pensando esses dias é que é muito incrível, de verdade, a gente ver que é uma das séries mais populares do mundo agora. É uma série que conta a história de dois jogadores de hóquei tendo um caso, e pensar assim que 10 anos atrás isso seria basicamente impossível. E eu acho que o que tá acontecendo agora diz muito sobre como a gente realmente avançou como sociedade pra conseguir abraçar mais essas histórias queer. Eu sei que muita gente pode argumentar que o que faz a série popular são as cenas mais 18 que tem, mas eu acho que, apesar de muita gente de fato ter chegado a ver a série por causa dessas cenas, né, que deveriam, né, chocar, assim, por serem muito gráficas, eu acho que quem assiste a série acaba saindo com uma perspectiva diferente do que acabou levando ela a assistir a série. Porque eu acho que essa história realmente tem uma mensagem legal pra se passar. E eu creio que a maioria das pessoas que assistiram a série conseguiram pegar essa mensagem. Ainda mais pelo discurso que eu tenho visto na rede social ultimamente. Eu acho que a maioria das pessoas conseguiu captar essa mensagem, e isso que é importante. E é engraçado, de verdade, que eu tinha falado pra mim mesma que eu não ia assistir essa série, mas o que me convenceu muito foi que eu tinha visto edits, né, dos dois personagens no TikTok, mas quando começou a aparecer cuts de entrevista dos dois atores, foi literalmente game over pra mim. Eles são incrivelmente carismáticos. Aquela entrevista deles lendo Thirst Tweets do BuzzFeed é literalmente meu império romano ultimamente. É incrível, é muito bom. And I'm proud to be double cheeked up on whatever day of the week that was, and prone and boned. It seems I'll just sit with that for a minute. Okay, I'm kidding. Okay. E é muito engraçado também ver que eles são totalmente o oposto do personagem que eles interpretam. Literalmente o Shane ia morrer de medo se ele visse o Hudson. E é isso, eu tô literalmente obcecada, é a prova de que eu não consigo assistir nada, e nada que vira meu interesse eu posso gostar casualmente. Qualquer interesse meu tem que consumir a minha vida inteira, é incrível, de verdade. Eu passo 80% do meu tempo pensando em Heated Rivalry, e os outros 20% eu fico enchendo o saco da minha irmã falando sobre curiosidades da série, que ela não aguenta mais me ouvir falar sobre isso. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo. É isso, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal se você gostou desse conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.